Paz, irmãos. Não tem como subir aqui, né, Denis? Sei que teve recentemente e as pernas vão tremer, né? O pastor, o Ayrton, o Marcos, já estão experientes, né, pastor? Mas a gente acaba não tendo como não tremer as pernas. Meus irmãos, quando o pastor me convidou a trazer a mensagem, eu pensei, meu Deus, e agora? Sobre o que eu vou falar? E aí já veio no meu coração de falar sobre a insatisfação. E aí eu vim trabalhando essa mensagem, né? O Senhor vem colocando alguns versículos no meu coração. E hoje estamos aqui. A insatisfação. Aí eu fui olhar no dicionário. Falei, deixa eu ver o que é a insatisfação. A gente sabe, a gente fala, a gente ouve, mas falei, deixa eu ver o que o senhor Aurélio fala sobre a insatisfação. Insatisfação, desagrado, falta de satisfação, sensação de descontentamento, insatisfação no trabalho, na vida, na família. A insatisfação também é aborrecimento, o que causa um sentimento de raiva, de vazio, de tédio. Ela é também um desprazer, uma falta de contentamento, um desagrado. Então, insatisfação é isso, tudo isso, né? Então, ela abrange muito mais que isso. Então, a insatisfação, ela é um terreno muito perigoso. Ela é um terreno muito, muito perigoso. Por que é um terreno perigoso? Porque a insatisfação, ela tanto pode nos servir para nos ajudar, como também para nos atrapalhar. Por exemplo, se o camarada é muito sossegado, estou satisfeito, estou aqui, estou bem, isso é ruim. Por quê? Porque nós temos que crescer, nós temos que andar, temos que melhorar como pessoas, temos que conquistar nossas famílias, ou seja, nós temos que caminhar. Quando Jesus procurou alguns para estar com ele, seus discípulos, ele não pegou ninguém que estava lá encostado num canto, ninguém que estava lá sentado, vendo o sol passar, não. Ele foi procurar aqueles que estavam trabalhando. Mas também, por um outro lado, a insatisfação, ela pode nos cegar, ela pode nos levar à ruína, porque ela também é muito perigosa. De que fato? Por exemplo, a insatisfação ela é ruim quando nós começamos a correr atrás de coisas que não nos saciam. A gente procura desenfreadamente por algo que não nos preenche. Quando a gente fica desesperado para ter as coisas, aí você vai lá, eu quero aquele carro, aí você vai lá e consegue. Daqui a pouco aquele bem que você conseguiu, ele já não é mais suficiente para você. Você quer um melhor, você quer um maior, você quer desesperado. Então você fica desesperado, isso tira a sua paz. Então isso é muito ruim. Isso é uma coisa que deixa pisarem na outra, as pessoas ficam desesperadas para ter. Isto é uma coisa muito ruim. E aí, eu fui pesquisar na Bíblia. É lógico que a Bíblia tem muitos versículos, tem uma gama enorme de versículos que falam sobre a insatisfação, que dá detalhes dela tanto no modo positivo ou negativo. Então, eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio, até porque, por ser um tema muito amplo, a gente não conseguiremos falar. Então, na Bíblia, ela vai falar, a Bíblia dá alguns detalhes sobre anjos. Então ela vai citar alguns anjos, muitos anjos ela vai citar na ação do que ele está fazendo, do fato que ele realizou. E a Bíblia ela fala pouco sobre nomes ou detalhes de anjos. Então alguns nomes são muito conhecidos por nós, por exemplo, o arcanjo Miguel, que é um anjo de guerra, um anjo guerreiro. Isso está lá em Judas 1:9.
vai falar também sobre outro anjo também, que é o Gabriel, que é um anjo que é conhecido como um anjo mensageiro, que está lá em Lucas, no 1, do 26 ao 38. Mas a Bíblia, ela não dá assim muito detalhe da criação desses anjos, com exceto da criação de um anjo, que foi Lúcifer. A Bíblia ela vai detalhar como que ele foi criado. A Bíblia vai detalhar como foi diferenciada a sua criação. Lá no livro de Ezequiel, nós vamos ver a criação de um ser diferenciado. Ele foi criado com todo o glamour, coberto de pedras preciosas, com festejos, tambores, pífaros, um querubim criado em meio a um grande resplendor. Eu queria estar lendo com os irmãos aqui, Ezequiel 28, do 13 ao 15. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jasper, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até o que achou iniquidade em ti. Vou continuar aqui ainda em Isaías 14, versículo 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e o monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Meus irmãos, como que um ser tão festejado, coberto de pedras preciosas, se tornou o que é? Como um ser que no dia da criação dele foram preparados engates, ornamentos em ouro para festejá-lo, pode se tornar o que Lúcifer se tornou? Como um ser que era um querubim da guarda, permanecia no monte santo de Deus, andava no brilho das pedras, pôde se transformar em Satanás. Pense, meu irmão, como ele tinha tudo, ele estava diante de Deus, ele estava na presença de Deus, vendo as coisas maravilhosas de Deus. Ele era um anjo diferenciado, ele já tinha uma posição de destaque. Sabe o que foi isso, meus irmãos? A insatisfação. A insatisfação fez isso. Não bastou para ele todo aquele glamour, não bastou ser um querubim, um ser diferenciado dos outros anjos. Ele queria mais. A insatisfação entrou no coração e começou a pensar: não, eu não quero ser mais uma criatura diferenciada, eu não quero esse poder, eu não quero ser um anjo qualquer. Ele começou a entrar no coração dele que ele queria ser um Deus. Começou a entrar no coração de Lúcifer que ele queria ser um Deus. Não bastou tudo o que ele tinha, ele queria mais. A insatisfação corroía ele de ver os anjos adorando a Deus e ele querendo aquela glória de Deus para ele.
Isso corroeu ele. E no final aqui de Isaías, no versículo 14, lá nos últimos versículos, o 13 e o 14, ele vai dizer: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Ele queria sentar no trono de Deus, ele queria estar acima, ele queria o brilho de Deus. Ele queria a glória de Deus, queria ser reverenciado, semelhante a Deus. Não bastava ser só um querubim. A insatisfação o levou à ruína. Então tudo que ele queria, aquele auge que ele queria, acabou levando ele à ruína. E o que aconteceu? Ele foi lançado fora do céu. Ele e os anjos que ele arrebanhou. Então aquele desejo desenfreado, acabou por quê? Por derrubá-lo. Ele podia ter continuado na presença de Deus, mas aquela glória que ele queria, acabou derrubando a ele. Lá os irmãos não precisam abrir, só vou ler aqui, em Apocalipse 12, 7, do 8 ao 9, Apocalipse 12, o versículo 7, 8, 9, nós vamos ver aqui, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então ele lutou, e até aquilo que ele tinha lhe foi tirado. Nem lugar no céu ele pôde alcançar mais. Como um anjo que foi criado com todo glamour, acabou deixando que a insatisfação levasse a derrota, que o derrubasse. A perca de tudo de mais precioso que ele tinha, a presença de Deus, em lugar de destaque no céu, não foi o suficiente. A insatisfação dele, achava que aquilo era pouco. E meus irmãos, e não para aí, nós percebemos que essa insatisfação, ela não terminou ali, com a queda de Lúcifer. Ela não terminou ali, ela desceu. Se a gente for perceber, lá, essa insatisfação de Satanás, é a mesma que foi soprada lá no Jardim do Éden. É a mesma insatisfação que foi soprada no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3, no versículo 4 e 5, nós vamos ver que a história se repete. Então a serpente disse à mulher, no versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. É a mesma insatisfação. A serpente, ela está soprando ali em Eva, essa mesma insatisfação que o derrubou lá dos céus. O mesmo desejo, a mesma indignação, o mesmo desejo de ter poder, o mesmo desejo de ser igual a Deus, que corrompeu o coração de Satanás, foi soprado no coração de Eva, e consequentemente também no coração de Adão. E nós vemos aqui, meu irmão, que a história está se repetindo, através da serpente, do diabo, colocando ali no coração deles: não, você tem que ser igual a Deus, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal, vocês vão saber o que é bom, o que é ruim. E isso encheu os corações deles, e eles ficaram assim insatisfeitos: que seremos iguais a Deus. E ainda continua aqui em Gênesis, no versículo 26 e 27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move na terra.
E criou Deus o homem à sua imagem. Deus o criou homem e mulher. Meus irmãos, a gente vê que quando Deus criou o mundo, Ele fez, haja as águas, haja os céus. Agora, quando chegou na hora de criar o homem, Ele falou, não, espera aí, façamos o homem. Então Ele fez um ser diferenciado. A gente percebe o carinho que demonstra Deus na criação do homem. A gente percebe a diferenciação entre o homem e os demais animais. E Deus deu a eles todo o poder e reino sobre a natureza. Então eles tinham de tudo, não lhes faltavam nada. Não faltava nada para o homem, não faltava nada para a mulher. Eles estavam numa presença de Deus a todo tempo. Eles falavam com Deus face a face. Mas isso não bastava. Isso não bastava para eles. A insatisfação entrou no coração, isso não bastava. Eles queriam mais, queriam ser igual a Deus, queriam ter o conhecimento de Deus. E mais uma vez, vemos a insatisfação levar alguém à queda. E assim como Satanás, foram retirados do paraíso, perdendo todo o conforto de estar frente a frente na presença de Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós percebemos que também não parou ali. Essa mesma insatisfação que vimos com Satanás nos céus, que nós vimos depois descer até o jardim do Éden, que derrubou Satanás e depois também fez Deus retirar Adão e Eva do jardim do Éden, é a mesma insatisfação que nós vemos hoje na humanidade. Não mudou muita coisa, é a mesma coisa. Como somos insatisfeitos, como temos insatisfação no nosso coração. A gente vê tantas pessoas insatisfeitas com o que tem. Nós vemos pessoas que têm muito, mas aquilo não sacia, não alimenta a alma. E nós também, às vezes nós temos, temos nossa casa, ou estamos desempregados, aí pedimos um emprego. Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, estou precisando. Aí Deus vai lá e abre uma porta de emprego para o cidadão. Não passou nem o prazo de experiência, o cara já está lá. Mas eu estou trabalhando demais, eu estou precisando de um aumento, só eu faço alguma coisa nessa empresa, só eu. É a mesma coisa, é a mesma insatisfação, é o mesmo mal, Estamos sempre projetando a nossa felicidade em coisas ou conquistas. Estamos sempre projetando, não estou dizendo que isso é ruim, que nós não temos que trabalhar, que pensar em crescer, em ter as coisas. Não estou dizendo isso. Isso é bom para o ser humano. Nós temos que melhorar, temos que crescer. O que não pode é a serpente continuar financiando os projetos de quem quer ser Deus, de quem quer ter poder, de quem quer dominar. Nós temos visto aí fora, eu até pensei, sinceramente eu pensei, que com tudo que aconteceu na humanidade recentemente, essa questão da pandemia, as pessoas viriam melhor do que são. Eu pensava, eu acho que quando terminar a pandemia, as pessoas vão olhar e falar, eu dependo do ser humano, eu tenho que amar o meu próximo, porque as pessoas ficaram isoladas. Eu achei que as pessoas iriam voltar melhor mesmo, mas a gente vê que não. Nós cansamos de ver tantas atrocidades por troco de poder. Tudo que vemos aí na política, nas redes sociais, as pessoas devorando umas às outras, por disputa de poder. Nunca se saciam. É uma corrida desenfreada por algo que não dá prazer. As pessoas correm desenfreadas. Existem até alguns relatos de médicos que cuidam de pessoas que estão na fase terminal, principalmente pessoas muito ricas, que quando elas chegam nessa fase terminal, se pergunta o que se queria fazer, que queria falar, naquele exato momento ela descobre o seguinte,
que ela correu, ela trabalhou, ela fez, mas ela acabou não tendo tempo de abraçar o filho, não tendo tempo de conversar com a esposa, de conversar com a família. Aquelas coisas que ela conquistou ficaram. E aqueles momentos de proximidade que ela poderia ter tido, ela trocou por bens que vão ficar. Ela trocou tudo por bens que não vão acompanhar para onde ele vai. Então, nestes momentos finais, as pessoas chegam a este momento de frustração. Na verdade, meus irmãos, o que a serpente quer é nos afastar da presença de Deus. É por isso que ela tenta de várias maneiras, de várias formas, colocar coisas nas nossas vidas, plantar insatisfação, desejos ruins, vinganças, para que a gente venha estar cada vez mais se afastando da presença de Deus. Tudo que ela quer é plantar uma semente em nós, para que a gente possa cada vez mais estar se esfriando da presença de Deus, para que cada vez mais a gente possa estar distante da presença de Deus. É por isso que é muito importante a gente estar buscando estes momentos de oração, a gente está buscando esses momentos de consagração, porque é assim que a gente vai estar nos alimentando, que a gente vai estar nos fortificando e desviando dessas pedras, dessas setas que o diabo vem colocando nos nossos caminhos. E ele é tão astuto, que até Jesus ele tentou. Até Jesus, ele tentou pegar Jesus num momento de fraqueza. Até Jesus ele desafiou. Se a gente for ver lá em Mateus 4, no versículo 3, nós vemos isso, a serpente tentando pegar Jesus, tentando colocar algo ali para tirar Jesus do propósito dele. Mateus 4:3 vai dizer: e chegando-se a ele, Jesus, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Meus irmãos, Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Você acha que ele estava com fome? Sim, porque Jesus ele estava em corpo humano ali, 40 dias e 40 noites em jejum. Nós mesmos, muitas vezes, geralmente quando a gente propõe um jejum, vou fazer um jejum vou tomar café da manhã amanhã. Você chega na empresa, está aquele coffee break, nunca tem nada, mas no dia que você está de jejum, quando você chega lá, tem pão de queijo, tem doce, tem tudo, não é? Então aí você fala, meu Deus, estou de jejum. Então, é assim, meus irmãos, o reino espiritual, a gente tem que conquistar, a gente tem que estar ali forte, tem que estar firme, porque, é só um pãozinho de queijo, vou pegar aqui. Não, irmão, você propôs um jejum no seu coração, você propôs o jejum, Deus não te pediu esse jejum, foi você que propôs. Senhor, vou consagrar o dia de amanhã ao Senhor, não vou tomar café, ou seja, nós consagramos esse dia ao Senhor. E aqui é a mesma coisa. Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, ele estava em jejum, ele estava orando, ele estava ali se preparando, porque ele sabia o que ele iria enfrentar, ele sabia a jornada que ele ia caminhar. E a intenção do diabo ali era fazer com que Jesus quebrasse esse jejum. O diabo tenta pegar Jesus pela necessidade física, porque ele sabia que Jesus tinha necessidade física. E além disso, ele desafia Jesus a transformar pedras em pães, mostrar o poder para saciar a sua necessidade física. E o pior de tudo era quebrar o jejum, né? Então o diabo vê a oportunidade ali de tentar, falou, não, se eu pegar ele num pecado aqui, ele vai
vai quebrar o plano dele. E ali também, aí nós vemos que ele continua, ele não conseguiu pegar Jesus pela necessidade física. Vou tentar ali pegar pela necessidade, não conseguiu. Ali em Mateus 4 ainda, no versículo 5 e 6, ele tenta de novo. Então o diabo o transportou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Aqui ele está tentando, Jesus, quebrar o propósito mais uma vez, e fazer que ele exerça poder antes da hora. Ele já via, Jesus estava ali como ser humano, ele já tinha dito a Maria, sua mãe: ainda não está chegada a minha hora. Ou seja, o diabo estava tentando ele ali novamente para que ele pecasse, para que ele quebrasse aquele mandamento. E você pode ver, o diabo ele está citando aqui o livro de Salmos, Salmos 91, 11 e 12. Porque lá em Salmos 91, 11 está escrito isso aí. E além de tudo, ele está desafiando Jesus a mostrar autoridade sobre seus anjos, e ao mesmo tempo desafiando o próprio Deus. É lógico que se Jesus pulasse, se Jesus se jogasse dali, Jesus não morreria, porque o propósito que ele veio para cumprir era muito maior do que aquilo. A morte que ele tinha para cumprir era a morte de cruz. Então, a ideia do diabo era fazer Jesus quebrar o propósito dele, quebrar o jejum dele, quebrar aquilo que ele veio fazer. E no versículo, ainda no capítulo 4, de 8 a 10, ele vai lá e diz: novamente transportou o diabo a um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles, e disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mais uma vez, ele tenta pegar Jesus pelo poder. Está vendo isso aqui? Tudo te darei. Está vendo isso aqui? Vai ser seu. Ele tenta pegar Jesus pelo poder. Tenta mostrar a Jesus que ele poderia ser rei daquela terra, que ele poderia governar sobre aquela terra. Mas Jesus, embora ali em corpo humano, mas a ligação dele estava com o Pai, porque ele já tinha se preparado para aquele momento. Ele já tinha orado, já tinha jejuado, já estava em momento de consagração. O reino dele não era um reino terreno. O reino dele não era o reino desta terra. Assim como nós, meus irmãos. O nosso reino não é nessa terra. Nós não temos que reinar aqui. Nós não temos que ser mais que ninguém. Nós não temos que ser melhor que ninguém. O nosso reino é um reino espiritual. A Bíblia mesmo diz que nós somos passageiros nessa terra. A Bíblia mesmo diz que nós não somos deste mundo. Aquilo que Ele foi preparar para nós é muito melhor do que tudo que a gente pode ter aqui nessa terra. A insatisfação não pode colocar pedras de tropeço para que a gente desvie do caminho que Cristo escreveu para nós, para que não nos desvie do caminho que está preparado lá no céu. Estamos aqui de passagem. A vida aqui na terra, se a gente for contar, são poucos anos. Por que a gente vai perder tudo por poucos anos, se a gente quer ter uma vida eterna para frente? Né? Nós temos que começar a viver essa vida espiritual a partir de agora. Eu não tenho que morrer para ir para o céu para viver uma vida com Deus. Eu não tenho que morrer para ir para o céu para estar... Não, eu tenho que começar agora. Eu já posso começar a minha caminhada. Eu já posso estar andando na presença de Deus sem precisar chegar lá. O reino de Deus,
Ele tem que morar em mim, não tem que esperar eu morrer para que eu assuma esse reino que Deus preparou para nós. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele veio em carne, sujeito às mesmas aflições, às mesmas angústias e tentações humanas. Deus tinha como objetivo provar que seu Filho, perfeitamente divino e perfeitamente humano, viveria todas as tentações aqui na terra e passaria por elas. Ele seria isento de qualquer pecado. Ele seria qualificado como sendo digno para a nossa salvação. Essa era a missão de Jesus. A missão de Jesus era passar por tudo isso. E a gente vê que várias passagens mostram Jesus orando, mostram Jesus buscando nos montes, mostra Jesus em consagração. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus Cristo, o ungido Filho de Deus, viesse a pecar. Porque o único pecado seria suficiente para desqualificá-lo a ser o Salvador. Assim como o plano de Deus de redenção da humanidade, essa mesma humanidade que o diabo fez cair lá no Éden, fosse resgatado através de Jesus. Meus irmãos, Jesus foi tentado aqui na terra como homem. E ele demonstrava a importância da oração. Temos que buscar isso. Temos que estar buscando isso a todos os momentos. E mais uma vez, Cristo mostra o caminho que devemos trilhar, o da consagração e do jejum. Nós não somos super crentes. Não somos. Temos que estar atentos. Nós não somos super crentes. Eu posso. Não. A partir do momento que a gente achar que a gente está forte, que a gente está bem, que a gente pode, esse momento que a gente vai cair. A gente tem que estar sempre buscando a graça de Deus, porque a graça dele é que nos mantém de pé. A graça deles é que nos faz levantar a cabeça todo dia e andarmos e projetarmos uma bênção futura. Então, essa é a diferença que temos, meu irmão. A diferença está na busca dessa presença de Deus. O nosso inimigo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele não brinca, ele vai estar o tempo todo tentando colocar algo no nosso caminho. O tempo todo ele vai tentar colocar algo para nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe o potencial de cada um que está aqui, ó. Ele sabe o teu potencial, ele sabe o que você pode fazer, ele sabe o quanto de vida você pode arrebanhar para Jesus. Ele sabe disso. Então o intuito dele, o que é? É te tirar da presença de Deus. Você está incomodando o reino das trevas. Você está buscando almas para o reino do céu. Então ele vai sempre procurar algo na nossa vida. Vai colocar insatisfação, vai colocar ganância, mentira. Ou seja, sempre colocar uma pedra de tropeço. Por isso a importância que eu cito novamente, de estarmos ligados na videira. Estarmos ligados na videira verdadeira. Precisamos estar orando e jejuando continuamente. O jejum e a oração para nós, essa consagração, tem que ser igual ao alimento do nosso corpo. Todo mundo acha que levanta de manhã, gosta de tomar um café da manhã, depois um almoço e uma janta. Ou seja, a gente quer ter pelo menos 3 refeições no dia, né? Então, o nosso corpo precisa de alimento, assim como a nossa alma também, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser saciada, ela precisa dessa busca, da gente estar nos doando, da gente estar nos entregando. Então, que essa insatisfação, essas coisas que nós vemos no mundo, não venha estar penetrando em nosso coração. Que o Espírito de Cristo possa estar
nos guardando, que viemos buscar estes momentos preciosos na presença de Deus. Que possamos a cada dia estar crescendo espiritualmente, olhando para o céu. Não vamos olhar para as tijoladas que levamos durante o dia, não vamos olhar para as coisas que acontecem. Não, o caminho é para lá, vamos olhar para cima. Porque quando a gente olhar para baixo, olhar para A, olhar para B, nós vamos cair. Vamos olhar para Cristo, porque Cristo não vai nos desamparar. Cristo não vai nos deixar. A palavra dele não muda, quem muda somos nós. A palavra dele é a mesma. Desde o início ao final da Bíblia, ele vai te dizer a mesma coisa, ele vai te dar o caminho que você tem que seguir. Basta nós buscarmos, depende só de mim, depende só de você. Amém? Que Deus abençoe. Amém.